dentro de um contexto muito amplo, a Guerra Fria, a bipolaridade estabelecida. E, no Brasil, este imenso país, na América do Sul, com uma importância estratégica vital, assume a presidência um presidente, João Goulart, disposto a avançar socialmente, disposto a promover reformas de base. Esse assunto não se falava. A própria década de 70, hoje ela é reconhecida como uma década de repressão. Mas na época, nós estávamos na época do milagre econômico. O governo Médici era o governo que conseguiu que o Brasil se desenvolvesse. O futebol ganhou o campeonato do mundo. Então havia uma euforia, e esse lado, assim, digamos, negro desses períodos não aparecia para nós. Para mim não aparecia. Eu pouco identificava. É verdade que tinha coisas, por exemplo, tu não podia fazer certas coisas sem consultar o assessor de segurança da URGS, que era o coronel Natalício. Então se montou no Brasil todo um cenário de desestabilização em que setores importantes, por exemplo, o Congresso Nacional, onde um número importante de deputados e de senadores fizeram sua campanha eleitoral e foram eleitos com o patrocínio direto dos Estados Unidos. Um patrocínio em dólares e realmente vultuoso. Trabalhei até dezembro e o meu contrato não saía. Todos os outros saíram e o meu ficou pendente. Até que um dia fui lá e pedi. Ficava lá perto do gabinete do reitor. Pedi para falar com o coronel Natalício. Aí eu perguntei: coronel, meu contrato não está saindo. Deve ter alguma coisa contra mim. No mínimo disseram que eu devo pertencer a algum grupo de 11. Ele olhou para mim e disse: eu queria dizer que é pura mentira. O grupo do qual eu participava era de 18. O coronel riu tanto, que depois conversamos assim mais livremente, e aí me disse: bem, se dentro de 48 horas o senhor não tiver sido chamado, volte aqui. Saí. Aqui estavam empresas norte-americanas, naquele tempo ainda nem se dizia transnacionais, eram empresas norte-americanas importantes, explorando setores de energia elétrica, como telefonia, a questão das refinarias de petróleo. Então havia interesses muito claros. E João Goulart queria avançar neste campo, inclusive regulamentando a remessa de lucros para o exterior, etc. Isto causou na oligarquia brasileira, com respaldo no então governo dos Estados Unidos, para desestabilizar o governo. Realmente, os militares, né, que conduziam o período da ditadura no Brasil, apresentaram para o nosso país um desafio, um investimento importante na área das universidades e do investimento em ciência e tecnologia, diferentemente do que acontecia com ditaduras em outros países latino-americanos que aconteceram um pouco antes ou um pouco depois dessa época da ditadura no Brasil. Então, nós podemos ver claramente que a reforma universitária teve um sentido era central nesse projeto desenvolvimentista modernista. Ela foi uma reforma modernizante. E muito se diz que a Operação Cóndor nasce em Santiago do Chile
os últimos dias de novembro, primeiros dias de dezembro de 1975, numa reunião convocada pelo então coronel Manuel Contreras, dirigente da repressão chilena, a famosa DIN, o SNI deles, mas muito mais brutal, aonde reuniu militares do Serviço de Informações da Bolívia, do Paraguai, do Chile como anfitrião, da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Por que Operação Condor? Por que este nome? Que realmente ele é muito sugestivo. Condor, este imenso pássaro da nossa região, que voa sob a cordilheira dos Andes, sem respeitar fronteiras, é um abutre que se alimenta de cadáveres. Tem um nome próprio para esta operação. Esta operação sequestrou muitas pessoas em Buenos Aires, em Montevidéu, em Porto Alegre, os uruguaios Universindo Dias e Linhaça Heriberto, no Rio de Janeiro, na fronteira do Brasil com a Argentina, em Assunção do Paraguai, no Chile, em Santiago, enfim, em toda a região, chegando ao cúmulo de atuar em Washington, aonde a Operação Condor assassinou das figuras importantes do governo, Salvador Allende, Orlando Letelier, foi assassinado em Washington. E essa reforma nos anos 70 ainda, como aluna, né, ao mesmo tempo que eu era professora já do colégio de aplicação, né? Bom, era um tempo de alguma turbulência, não é? Havia alguns controles, algumas coisas que não podíamos fazer, não é? Havia alguns alunos e mesmo alguns professores do colégio que ainda estavam envolvidos nos movimentos, né, nas lutas políticas que estavam na clandestinidade neste momento, não é? Algumas alunas do colégio que participavam desses movimentos. Um dos colegas com quem eu trabalhava diretamente, um professor de física, né, que desapareceu. E mais ainda, hoje se sabe que dentro do Itamaraty se montou um serviço secreto, absolutamente clandestino, que atuou aqui na região, criado pelo embaixador Pio Correia, que foi embaixador do Brasil no Uruguai, depois foi na Argentina. E se conta que em Buenos Aires ele dava recibo no aeroporto de Santos. Eu me lembro muito bem que eu não calava muito, né? Muito seguidamente, às vezes falava demais. E eu me lembro de um dia, depois de aula, a aula de didática sempre era com todos os cursos, né? E a gente sabia que tinha gente que vinha lá nas aulas, mas não dava muita importância. Aí quando terminou uma aula, veio um aluno e disse: professora, a senhora dá licença, eu queria lhe dizer uma coisa, eu estou assistindo suas aulas. Eu digo: eu vi, você é aluno? Eu sou do TOPS, professor. Eu queria dizer para a senhora que era melhor a senhora não falar muito, porque senão eu vou ser obrigada a contar o que a senhora está falando e eu não queria. Eu digo: tá bom. Foi o gentil aviso do DOPS para eu calar a boca. Mas foi uma fase complicada, mas ao mesmo tempo, logo em seguida veio a questão da criação da pós-graduação, porque isso é uma das coisas que não pode ser esquecida, que foi só por causa da posse dos militares no governo que se instaurou realmente a pós-graduação como uma política, que era uma política de defesa nacional, era assim. E todos os dias neste país, todos os dias, se abre de repente um armário e daí salta um cadáver. E enquanto nós não resolvermos essa questão, os arquivos, assim será. Sempre será uma democracia muito frágil, sujeita
De repente aconteceu alguma coisa grave. Os primeiros momentos foram extremamente duros, porque eu não pude, eu era professora do Estado, né, e fui colocada para a rua, né, não me levaram, enfim, fui posta à disposição, uma série de problemas, né, e eu tive que mudar de profissão, né. Primeiro fui publicitária, depois fui jornalista, porque tive que morar em São Paulo primeiro, depois no Rio de Janeiro, e sempre meio com a casa assim nas costas, né? Bom, basta te dizer que eu mudei 26 vezes, né? Então, dependendo de como a situação estava, eu tinha que mudar de cidade, de emprego. Bom, lógico que depois essa situação se tornou intolerável em 74 e eu acabei, eu com minha família, acabamos saindo do Brasil, né? Optamos sair do Brasil. E fomos para Portugal, entende? Que tinha a Revolução, tinha acabado de ter a Revolução dos Escravos lá. Que estávamos lá na Europa, correu tudo para lá, né? Para viver aquela Revolução. E nós tinha até um amigo do Rio de Janeiro, um funcionário que dizia, né, falava, né, do exílio como o doce, o amargo caviar do exílio. 40 anos do Axiônicos, que autorizava a prender as pessoas, sem justificativa nenhuma, mantê-las incomunicáveis, sem acesso da família, sem acesso de advogado, por tempo indeterminado. O AI-5 teve vigência no dia 13 de dezembro de 68 até 31 de dezembro de 78. É muito difícil de descrever, só tendo vivido. Foi muito violento, muito, muito violento. A universidade sofreu muito, perdeu grandes professores, alunos foram expulsos, eu tive vários amigos expulsos, minha irmã mesmo foi expulsa da universidade por conta do 477, que permitia expulsar alunos sem nenhuma justificativa. E teve aquelas grandes cassações de professores que amputaram a universidade de grandes cabeças. Então foi um período terrível em que se tinha muita dificuldade de falar, de escrever, e a universidade ficou realmente amordaçada, aliás, como toda a sociedade, né? Eu fui para o exílio em 1971, acho que o período mais violento de repressão no Brasil foi entre 68 e 73, e foi, enfim, só quem viveu para saber, né? Havia perseguições de todo tipo, torturas, eu tive muitos amigos torturados, minha irmã foi presa por minha causa, e eu tive que fugir pela fronteira, e fiquei 8 anos no exterior, né? Só voltei em 79. E o exterior foi uma vivência rica, mas também difícil, quer dizer, eu tinha uma vida profissional, eu tinha uma carreira, de repente você fica sem nada, vai para o exterior e não é nada. Foram 40 anos porque ainda hoje, por eu digo 40 anos, porque foram 10 de vigência, mas ainda hoje nós não sabemos o que aconteceu. Os arquivos, por exemplo, dos serviços secretos estão fechados, nós não temos acesso, continuamos no escuro. Marcas terríveis, porque quando eu fiz filosofia, foi o meu curso de graduação, eu tive vários colegas presos, inclusive um submetido à tortura, e o mal-estar permanente que a gente sentia de uma paranoia coletiva, a ponto de chegar a certos momentos que a gente dizia, afinal, em quem se pode confiar, né? Inclusive, os primeiros anos de faculdade de educação foram muito terríveis, né? Sabendo, inclusive, que havia professores ligados ao esquema de informação da ditadura, colegas, inclusive, que ocupavam chefia do departamento. Então, realmente, a gente sentia muito mal. A gente tinha que filtrar o que ia dizer em aula. A gente entrava na faculdade às 1 da tarde, para começar a aula 1h30,
e tinha um personagem lá todo vestido de preto, me lembro muito bem, fazendo de conta que lia jornal para controlar o movimento. E todo mundo sabia que a função dele, inclusive ele assistia a aula, estava matriculado. E a coisa que corria assim é de que as informações podiam ser dadas por qualquer cidadão, desde que ele colocasse numa caixa de correio, com envelope, a denúncia feita em envelope, anônima, quer dizer, anônima não para o destinatário, inclusive com conta bancária, porque se a informação era quente, ele receberia pagamento por aí. Então, a relação boa com alunos, com um certo grupo de alunos, se dá muito no bar. Aquela relação impossível na sala de aula se dava no bar, ou ainda no DCE. Eu, na época, frequentava muito o DCE. E lá é que a gente tinha conversas significativas, políticas, de confiança, porque na sala de aula era impossível. E como sociedade civilizada e democrática, nós temos essa dívida, especialmente com as futuras gerações. Saber o que acontece, nós não sabemos. E um país que não tem memória não tem futuro. Um período muito complicado, né, no nosso país. Então, o planejamento da educação era uma forma muito instigante assim da gente trabalhar, porque tu não podia dizer certas coisas, mas outras a gente conseguia. Por exemplo, Celso Furtado a gente podia usar sobre a formação econômica do Brasil, sobre distribuição de renda, sobre concentração de renda, sobre dívida externa. Então, o Celso Furtado era uma âncora para o planejamento da educação. Mas Paulo Freire a gente não podia dizer. A gente usava a expressão aquele educador brasileiro que foi convidado para o Conselho Mundial das Igrejas e que trabalha com a educação de adultos. Então, eram tanto pequenos cuidados, porque até não sei se eram pequenos, porque dentro da nossa aula a gente nunca sabia se tinha espião, se tinha dedo duro, quinta coluna, como se chamava. Mas foram tempos tumultuados já antes da minha direção, tempo tumultuado de um modo geral, porque vivíamos ainda a época da ditadura, né? E eu me lembro que, quando lecionando filosofia da educação, eu coloquei no plano da disciplina, disfarçadamente, né, levantamento dos grandes pensadores da educação, da filosofia da educação. E me lembro que quando se tratou de apresentar dois grupos, eu acho que escolheram Paulo Freire, aí eu percebi que havia um clima assim de tensão, de mal-estar, e eu me preocupando em termos de dinâmica de grupo, provoquei a explicitação, o que está acontecendo, o que estão sentindo e tal. E alguém disse, professor, até o ano passado, aqui nessa universidade era proibido falar até falar nesse nome. E este ano estamos estudando, né? Eu disse, bom, eu saí pela tangente, né? Banquei o herói, não, nós temos que valorizar a obra de Paulo Freire. Eu disse, olha, houve colegas que escolheram estudar esse autor, né? E eu acho que temos que respeitar. No Uruguai pequenininho, 2 ex-presidentes estão na prisão. O último presidente da democracia e o presidente da ditadura. Tem um ministro de Relações Exteriores civil preso. Vários oficiais do exército do Uruguai presos. Na Argentina, um ex-presidente, Videla, da ditadura, preso. Uma prisão. Estava em prisão domiciliar, faz um mês que foi removido para uma prisão. Vários generais presos, coronéis, capitães presos. Já são perto de 500 na Argentina. No Chile, não tantos, mas sim, tem um próprio Contreras está preso. E no Brasil, eu costumo dizer, nem o cabo da guarda é molestado. Nem ao cabo da guarda lhe perguntam o que foi que aconteceu. As contratações na universidade, no serviço público, eram muito mais... eram feitas, na verdade, por indicação, né? Então, os concursos só voltaram a existir no momento em que começou uma liberalização do regime militar. Né? E em 82, então, se fez esse concurso.
A criação do Mobral, ela surge no início, né, do regime militar. Na verdade, o Mobral foi criado por um decreto de 1967, né? Então, ele tinha esse movimento como propósito a alfabetização de jovens e adultos, né, em massa no Brasil. Mas também havia embutido dentro dos propósitos do Mobral uma outra dimensão, que era uma dimensão política, não no sentido que a gente estava falando, mas no sentido de que era uma dimensão de colaboração com o regime militar, né? Um ano de uma sentença judicial, que já foi até o Supremo, que determina a abertura dos arquivos da guerrilha do Araguaia, uma ordem judicial, e que esse governo não cumpre. Ora, ousemos qualquer um de nós não cumprir uma decisão judicial. É prisão. Mais para o final da década deu para sentir na universidade, na faculdade, deu para sentir, como é que eu vou dizer assim, movimento. Que via que as coisas estavam começando a mudar, já era a ânsia por democratização, organização docente, os funcionários se organizando, alunos também, não é? A primeira greve em 80 foi, vamos dizer assim, total. A FACED decidiu a coisa mais estratégica, que era segurar os conceitos. Então a FACED teve um papel muito importante por esse grau de consciência. E olha que pessoas que tinham uma história conservadora, posições conhecidamente conservadoras, se posicionaram na época, em reuniões de departamento, se posicionaram favoravelmente àquela manifestação, à greve e tal, porque a situação era realmente muito, muito difícil. Eu sucedi ao professor Alceu Ferraro, né? Que naquele ano de 92 ele foi o reitor eleito, né? E não nomeado. E quem foi nomeado foi Helguera. Eu acho o seguinte, que numa avaliação agora, olhando para trás, há 20 anos, daquela campanha eleitoral de 88, eu acho que ela trouxe benefícios para a universidade, não só do Rio Grande do Sul, porque em outras não se repetiu no país. Eles nomearam os primeiros, pelo que aconteceu aqui, pela repercussão que teve aqui. E foi uma época muito legal, assim, de estar na universidade. Eu já militava no movimento secundarista desde 77, e então quando cheguei aqui na faculdade, nós reativamos o DAF, eu fui presidente do diretório acadêmico, né, participei também de algumas gestões do DCE. Então, assim, foi um momento muito rico de vida política do país e também dentro da faculdade, né? Eu acho que a gente tinha uma relação muito grande das macropolíticas, dos acontecimentos, era anistia, e nós aqui participávamos às vezes com dificuldades, porque a Universidade Federal tinha uma postura muitas vezes bastante conservadora com relação a esses movimentos sociais que estavam, né, estourando, né, naquele começo dos anos 80. Eu acho que os anos 80 foram marcados sobretudo pela construção da Constituição, né, pela Constituinte, que teve uma enorme influência dos movimentos sociais. Eu nunca esquecerei no dia da entrega das emendas populares na esplanada do Ministério. A esplanada estava tomada por todo tipo de movimento, desde índios, crianças, a criança constituinte, mulheres vestidas de rosa, os defensores do controle do sangue, liderados pelo Betinho, vestido de vampiro por causa do controle do sangue. Todo tipo de movimento social que se possa imaginar estava lá entregando as emendas para a Constituinte. Então foi um momento muito importante de retomada do movimento social, de retomada das reivindicações, que resultou numa Constituição bastante avançada, uma Constituição democrática, republicana, em que os direitos sociais estão amplamente contemplados, pelo menos a nível da Constituição. E, bom, depois disso, a gente viveu
digamos assim, algumas frustrações, porque tudo aquilo que mobilizou na Constituinte, todos aqueles direitos adquiridos, não foram adequadamente contemplados. É preciso, sim, que a sociedade também condene os autores destas barbaridades. Que diga a esta sociedade: você fez isto. Estão aqui as provas. Porque tem muita gente aí que hoje aparece como democrata, que não é verdade, que não foi. Era um cristão novo na democracia, mas que sempre adorou o mundo das sombras e da ditadura, aonde alguns fizeram fortuna e outros cresceram na sua carreira profissional. Os filhotes da ditadura são muitos. De uma relativa aposta no país, no tocante à sua redemocratização, que imediatamente sofreu um baque com o falecimento do Tancredo Neves, a ascensão do seu vice, né, e que foi um governo que relativamente enfrentou o movimento docente. E o movimento docente nesse momento foi teve muito êxito, né? Houve melhorias salariais, inclusive, e se forçou os concursos públicos, né? Justamente. Quando vai iniciar os anos 90, a situação já tinha se alterado significativamente, provocada pelo, cabe lembrar que a queda do muro, né, o avanço de políticas neoliberais, o governo Collor de Mello, né, a ação desse novo governo com essas políticas de modernização da universidade, né, de diminuição do Estado. E eu acho que a universidade, nos anos 90, vive uma retomada importante, né? Vive uma retomada importante, mas nunca se liberou das marcas, por um lado, deixadas pela ditadura, e por outro lado, do liberalismo que penetrou profundamente no país até o fundo, né? Então, muitas estratégias universitárias de avaliação, de validação de trabalhos, são ainda, a meu ver, caudatárias de um sistema que é muito concentrador de renda, concentrador de conhecimentos e também, digamos, competitivo, extremamente competitivo. Então, estas são marcas profundas, mas que devem servir, sim, de ensinamento. Devem servir de ensinamento. A pior das democracias é melhor do que qualquer outra coisa, qualquer outro sistema. E eu vejo hoje com preocupação que a juventude não valoriza a democracia, como deveria valorizar. E estes anos, se não serviram como aprendizado, aí sim, aí seria a tragédia completa e total. Tem que servir. Tanta dor e tanto sofrimento não pode ser em vão. Não pode. Eu olho para frente com preocupação. Nós precisamos resolver esses problemas, especialmente abrir os arquivos, para contar essa história, para contar para os jovens um dia o que aconteceu.